Hoje, a pedido de uma amiga minha que pediu para me contar a lenda do Saci Pererê, eu vou estar contando um caso que aconteceu com um amigo meu. Ele conta que quando ele foi para a região de Minas, uma cidadezinha de Minas, foi fazer uma derrubada na mata para poder construir uma casa e um curral numa fazenda. Ele diz que ele foi só primeiro para poder derrubar, fazer as mais fáceis e marcar o lugar da casa e do curral para depois os outros companheiros ir. E ele conta que quando chegou lá começou a acontecer muitas coisas estranhas. Ferramenta sumia, panela sumia, as coisas dele sumia. E ele construiu uma casa para ele de madeira, um barraco de madeira. E sempre acontecia travessuras dentro do barraco dele, e a comida dele sempre aparecia no arroz, bosta de bicho seca, palha de capim, feijão com folha. Ele botava a panela no fogo para cozinhar e saía quando ia lá o comer estava cru, não estava cozido. Ele não gostava de dormir em rede, ele construiu uma tarimba para poder ele dormir e botava o colchãozinho. Quando ele chegava para deitar, escondido debaixo dos lençol, tinha casas de cupim, debaixo do travesseiro dele tinha casinhas de maribondo e várias outras travessuras. Quando ele estava no mato trabalhando, eles juntavam a subir bem forte, que faltava estourar os ouvidos dele. E ele ficava caçando quem é que estava assoviando e parecia que ele escutava gargalhadas rindo dele caçar quem é que estava assoviando. E aí as coisas dele que sumia, ele achava, diz que achava elas depois penduradas numa árvore, amarrada pelo um tal de um cipó de corda, que diz que é um cipó muito bom, igual corda e forte. Diz que amarrado com nó que ele não conseguia desatar, diz que tinha que cortar com o facão porque ele não conseguia desatar o nó. Aí ele foi num vizinho que ficava mais ou menos 9 quilômetros de distância dele e contou para eles essa história. Aí esse vizinho era um senhor de idade. Ele foi e falou para ele: olha, isso é obra do Saci Pererê. Aqui nessa região tem muito. Eu, inclusive, já vi uma família de Saci Pererê. Esse senhor contou para ele. Eu já vi uma sacia grávida com mais 2 pequenininhos e um outro mais velho passaram por mim lá numa mina d'água, numa cachoeirinha d'água. Passaram por mim, mas não fizeram nada com nós. Passou só e foi embora. Ele contando. Aí esse amigo meu se perguntou para ele como é que é esse Saci Pererê. Ele falou para ele: é um neguinho pequenininho, de uma perna só, que pula muito rápido e tem um gorro, chapéuzinho compridinho, um gorro na cabeça. E aí ele foi embora para o barraco dele nesse dia, disse que pensando nessa conversa, pensando nessa conversa. Aí teve um dia, ele chegou para almoçar, terminou fazer o almoço, almoçou e resolveu tirar um cochilo de dia. Ele disse que fazia muitos dias que ele não dormia de dia, só trabalhando para terminar o serviço ligeiro para fazer a construção rápida. E aí, nesse dia, ele disse que deitou para dormir na caminha dele, na tarimba dele. Aí ele tinha mania de botar o chapéu no rosto. E ele diz que ele tem reflexo rápido. Diz que ele é daquelas pessoas que ele pode estar dormindo, se chegar alguém perto, ele tem reflexo de agilidade rápido, ele percebe. Aí ele conta que ele quietinho lá, deitado, já dormindo mesmo, diz que ele sentiu que alguém chegou perto e ia pegar no chapéu dele. Aí diz que ele bateu com a mão, segurou. Aí quando ele segurou com a mão, diz que ele sentiu uma dor forte aqui no estômago dele. Aquela dor mesmo horrível. Aí diz que ele sacudiu o chapéu assim, a cabeça assim pro chapéu, o chapéu caiu. Aí ele olhou, um neguinho trepado em cima dele com um pé só aqui, e ele segurando na mão dele aqui, e o neguinho veio e pegou com a outra mão nele aqui para enforcar ele. Aí dizendo ele que batendo na mão do neguinho aqui para tentar se soltar do pescoço dele, na luta com ele lá, e o neguinho tentando se soltar, diz que ele passou a mão na cabeça dele, pegou o chapéuzinho dele, o gorro, diz que segurou e pegou o chapéuzinho dele, sem querer, diz que ele segurou. Aí naquilo diz que ele deu um supapão forte na boca do estômago dele aqui e se soltou da mão dele aqui, bateu na parede de tábua e ficou de cocado lá. E a tarimba quebrou a parte do pé da tarimba. E aí as pranchas da tábua que ele tinha botado caíram e ele ficou com os pés no chão, mas encostado com as costas na outra parte da tarimba que estava de cima ainda colocada. Encostado e olhando pro neguinho de cocado na frente dele lá. E ele com o chapéuzinho na mão, com a mão fechada. Aí disse que o neguinho olhou para ele e falou para ele assim, de cocado lá com a mão na cabeça assim, e o zóio triste. Falou para ele assim: moço, me dá meu chapéu. Me dá meu chapéu, moço. Me dá meu chapéu. Disse que o zóio triste falando para ele. E ele segurando na mão, fechada. Aí disse que ele foi, olhou para a mão dele assim, fechada. Aí disse que ele abriu a mão, ele viu o gorrinho dele na mão dele. Só que no que ele viu, virou fumaça rápido.
virou fumaça e ele já não viu mais. Aí ele já olhou lá na parede, já não viu mais o neguinho também. E aí diz que ele respirou fundo, levantou, que ele estava só escorado com as costas e os pés firmando no chão. Levantou, foi no pote, bebeu uma água e ficou pensando naquilo. Aí ele foi e contou para os pessoal vizinho lá, né? Isso. Aí eles falou para ele que era o mesmo Saci Pererê, que ele tinha pegado o chapeuzinho dele e se ele não tivesse devolvido o chapeuzinho para ele podia prender ele, que ele não fazia mais nada, que o poder estava no chapeuzinho. Aí ele contou essa história para as outras pessoas que não era de lá de perto, que não acreditavam nessas coisas. Aí eles falou para ele que ele teve foi um pesadelo. Mas ele conta que nunca mais as travessuras acabou, nunca mais aconteceu nada de travessura, ele comia a comida dele, estava boa e normal. Então essa foi essa história. Quem gostou, curte, comenta, compartilha e me segue. Até o próximo vídeo.